Fala, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui, mais um Bora Crescer, esse podcast que vem para edificar a sua vida e fazer com que você experimente mais de Deus, que te aproxime mais do Senhor, te conecte mais com o Senhor. Então, seja muito bem-vindo, eu já te peço aqui, se inscreva no canal, indique esse canal para mais pessoas e se você gostar desse tema, se achar relevante esse tema, compartilhe com os irmãos da sua igreja, nos grupos de WhatsApp da sua igreja. E hoje nós vamos falar sobre como vencer a inconstância espiritual. Muitas pessoas elas não conseguem manter o ritmo, elas começam bem, mas não conseguem manter o ritmo, né? Elas começam orando, começam jejuando, começam frequentando a igreja, participando dos grupos ativamente, mas elas vão parando, elas vão desanimando, elas vão ficando para baixo e elas vão abandonando as práticas, vamos falar assim, os princípios elementares aí da nossa fé, tá bom? Então, mas existe aí uma forma de vencermos essa inconstância espiritual. E eu quero começar fazendo algumas perguntas para você aqui, tá? Primeira pergunta que eu quero fazer para você é: quantas vezes você já teve que lidar com a inconstância espiritual? Quantas vezes você se propôs já a orar, a ler a sua Bíblia e muitas vezes nos primeiros dias você já desistiu, já parou? É que nem dieta, né? A pessoa lá se propõe, eu quero fazer uma dieta, eu quero fazer isso, aquilo, aí desiste logo no início. Quantas vezes você deixou de ir para a célula porque você não estava bem, porque você estava triste, porque você estava chateado, porque algumas coisas estavam te desanimando? Quantas vezes você se sentiu fraco espiritualmente? Poxa, não estou legal, estou fraco. Ou quantas vezes você já voltou à estaca zero da sua fé? Bom, isso se chama inconstância espiritual. Isso se chama a incapacidade de manter um ritmo, de manter uma constância. Na verdade, não é o que você faz uma vez, é o que você faz todos os dias que vão te impulsionar para uma vida de intimidade com Ele. Então, é necessário que você entenda alguma coisa. Para que você tenha constância no seu relacionamento com Deus, nós vamos começar meditando aqui no Salmo capítulo 1, do versículo 1 ao 6, que diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo o que faz prosperará. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento os leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Aqui é interessante olharmos no Salmo capítulo 1, que o salmista ele faz um paralelo entre a árvore plantada e a palha. Que a árvore plantada ela é firmada no solo, por isso que o vento vem, as dificuldades vêm e não arrancam a árvore, porque ela está firmada, ela tem raiz, né? Ela está com a sua raiz firmada nesse solo. Por isso que ela permanece de pé. Já a palha é levada de um lado para o outro conforme o vento assim faz com que ela seja conduzida. Então é importante eu entender que o justo, aquele que é firmado, aquele que tem raiz, aquele que está consolidado na palavra, ele permanece firme mesmo diante de tantas adversidades. Já aquela pessoa que está no mesmo lugar que a árvore, porém, ela não tem raiz, ela é uma palha. Então, qualquer vento, qualquer direcionamento que ela recebe, ela se move porque ela não tem raiz, só ela é jogada de um lado para o outro. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27 diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato
que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O mesmo paralelo é visto em Mateus 24, onde Jesus aqui ele começa não só a falar sobre a árvore plantada e a palha, mas ele vai falar sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. E ele vai falar aqui que a casa que é edificada sobre a rocha vai permanecer de pé, vai permanecer firmada, mesmo com as tempestades, mesmo com as chuvas fortes, mesmo com os ventos fortes. E isso fala das dificuldades que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia. Deixa eu te falar, o vento forte, a tempestade, a chuva, ele vem para ímpios e justos. O que a palavra está nos ensinando aqui, que não são as adversidades, não é a ausência de adversidade, mas é aonde nós estamos firmados. A questão é, a adversidade vai vir para todo mundo. A dificuldade, o tempo ruim, a tempestade vai vir para todo mundo. A questão é aonde nós estamos firmados. Nós somos árvores plantadas, como Salmo capítulo 1 diz, ou nós somos casa edificada sobre a rocha, como Mateus 7 nos fala, ou nós vamos ser palha e vamos ser casa edificada sobre a areia. A decisão, na verdade, é nossa, sobre qual fundamento a nossa casa está firmada. Eu quero te fazer uma pergunta aqui de verdade, para você pensar e responder. Sob qual fundamento você está edificando a sua vida espiritual? Qual fundamento que você está edificando a sua vida espiritual? Por isso, gente, muitas vezes nós olhamos para pessoas que têm tantas dificuldades, tantas tempestades, mas permanece de pé. E às vezes vemos uma pessoa que na primeira luta desiste, larga tudo, achando que Deus ele tem que cumprir, Deus ele tem a obrigação de satisfazer nossos desejos. Deixa eu falar uma coisa para você com todo o carinho que eu tenho por você que nos assiste aqui nesse podcast. Deus não é gênio da lâmpada para satisfazer nossos desejos. Ele é o nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Salvador, e Ele sim tem compromisso com o nosso futuro. E edificar a nossa vida é uma obrigação minha e sua fazer isso, tá? Talvez hoje você está assim, tão envolto na inconstância espiritual, a sua fé vacilante. Então está na hora de você de fato firmar, e eu quero te apresentar aqui 4 coisas que vão de verdade firmar a tua fé em Cristo Jesus e vão fazer com que você se torne uma pessoa constante em tudo que você for fazer. A primeira delas, o que eu vou te falar aqui não é novidade para ninguém. Tudo que eu vou falar aqui, você já está cansado de saber, você já sabe isso de cor e salteado, porém, volto a ressaltar que é importante que você pratique o que você sabe, porque todo conhecimento ele só tem sentido quando ele é praticado. Se você não põe em prática, não vai trazer resultado nenhum para você. Você está adquirindo uma obesidade espiritual, uma obesidade de conhecimento que não vai te resultar a lugar nenhum. Então, Efésios capítulo 6, versículo 18 diz: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Então, primeira coisa que você precisa para ter constância espiritual é orar. Você precisa orar, meu irmão, minha irmã. A oração é a chave de um avivamento na sua vida. E esse versículo ele traz algumas chaves importantes para a gente aprender a respeito de oração. A primeira delas é orem no Espírito. Nós temos a consciência que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele habita em nós. Então passamos a entender que podemos falar com ele em qualquer hora e em qualquer lugar. Então não pense que você precisa reservar um horário para falar com Deus. Eu tenho algumas experiências na área da oração, e dentre elas, muitas delas são dentro do meu carro. Na hora quando eu trabalhava com vendas, por exemplo, entre um cliente e outro, eu ia orando dentro do carro e era tão bom aquele momento de comunhão. Muitas vezes eu senti o Senhor no carro comigo, né? Então é o momento assim da gente aprender que nós podemos orar no Espírito o tempo todo e em qualquer lugar. E aí entra o segundo tópico aqui desse versículo, que é ore em todos os momentos.
né? Todos os momentos são propícios para que a gente fale com o Senhor. Você pode estar orando trabalhando, você pode estar orando estudando, você pode estar orando lavando a louça, no banho você pode estar orando, dirigindo. Isso não anula a importância de ter um tempo de qualidade com Ele. Às vezes nós cavamos tanto uma vida de religiosidade que eu entendo que eu preciso botar minha roupa de crente para orar, né? Se eu não botar minha roupa de crente para orar, Deus não vai ouvir a minha oração. Não, na verdade é o tempo secreto, é no lugar secreto. E por muitas vezes esse tempo especial, ele vai fazer toda a diferença, tá? E esse versículo de Efésios ainda nos ensina que devemos orar em todas as ocasiões. Muitas vezes nós deixamos de orar porque estamos tristes, estamos desanimados, sem fé, abatidos, né? Fracos. Então entenda uma coisa, o Senhor sabe da tua necessidade, Ele sabe o que você precisa e Ele sabe exatamente o teu estado. Muitas vezes eu cheguei na oração diante de Deus e falei: Senhor, eu não estou com vontade de orar, eu estou chateado com um monte de coisa, mas eu sei que eu preciso do Senhor, eu preciso orar, eu preciso conversar com o Senhor e desabafar. Então, não importa a ocasião, aprenda que a oração é a chave de tudo, né? O apóstolo Paulo nos ensina que nós precisamos orar em todas as ocasiões, sejam elas favoráveis ou não. Tem pessoas que só oram quando a coisa aperta, né? Tem pessoas que só oram quando está tudo ruim, tudo desmoronando, e tem pessoas que só oram quando estão bem. Então, ore em todas as ocasiões. Efésios ainda nos ensina que nós devemos ser persistentes na oração. Uma coisa que nós sabemos fazer muito bem, eu e você, é desistir fácil das coisas, né? Nós desistimos, abrimos mão porque nós não vemos resultado, nós não vemos melhora, nós achamos que é orar uma vez e tudo melhora. Quando na verdade muitas vezes é a constância na oração. A oração talvez não vai mudar todo mundo, mas vai mudar eu e você primeiro. Então 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo nos diz que nós devemos orar continuamente e sem cessar. Em Romanos 12,12, ele nos diz que nós não devemos parar de orar. Então entenda que a oração é a tua maior arma. Ela deve ser algo inegociável na vida de todo cristão, né? Que quer ser constante, persistente e intenso na vida de oração. Uma das coisas que me marcou foi quando eu li o livro A Oração, a Chave do Avivamento, do Po Yong Cho. E esse livro, assim, ele é fantástico porque a gente aprende a orar com detalhes, orar com riqueza de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Mike Bickle, ele diz o seguinte: se você está ocupado demais para orar, você está ocupado demais para ter um relacionamento com Deus. Meu Deus. A segunda coisa que eu quero trazer para você aqui hoje é palavra de Deus. Além da oração, você precisa de desfrutar da palavra de Deus. Certa vez perguntaram ao pastor: o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? E ele respondeu com outra pergunta para essa pessoa: o que é mais importante, a asa esquerda ou a asa direita do avião? Ou seja, a leitura e a meditação da palavra de Deus e a oração, elas possuem a mesma importância na vida de todo cristão. Não adianta você orar muito e não ter conhecimento da palavra. Não adianta você ter todo o conhecimento da palavra, mas você não tem uma vida de oração. Até eu estava meditando hoje pela manhã numa coisa que eu acho interessante. A gente fala que a nossa pregação, ela deve ser cristocêntrica, né? Poxa, minha pregação ela precisa ser cristocêntrica, porque o evangelho é de Cristo, as pessoas estão pregando muitas coisas que não são cristocêntricas. Mas, de fato, a pregação só baseada num conhecimento, ainda que ela fale tanto de Jesus, ela pode não ser cristocêntrica, pelo simples fato de o pregador não ter comunhão com Cristo. A pregação de fato só é cristocêntrica quando eu recebo de Cristo aquilo que Ele quer ensinar para a sua noiva, para a sua igreja. Então eu posso falar muito de Jesus e mesmo assim a minha pregação não ser cristocêntrica. E aí eu falo que você pode ter todo o conhecimento, mas se você não tem intimidade com Deus, não adianta nada. Você é só um sino que está batendo, mas as suas palavras não vão ter efeito nem no mundo espiritual e nem na vida das pessoas.
Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, todo cristão que não se alimenta da palavra é um cristão fraco, débil. Quando eu falo débil, não é, né, debilitado, fraco. É uma pessoa que não tem estrutura para suportar as coisas. E por isso, assim, que está cheio de crente dentro das igrejas, que eles ficam chateados quando as coisas não saem do jeito que eles querem. Eles ficam chateados quando alguém não cumprimenta eles. Eles ficam chateados quando alguém não pergunta como eles estão. Sabe por quê? Porque a fé deles não está firmada na palavra. Está firmada em ser massageado o seu ego, em ser agradado. E um dos maiores erros que nós estamos cometendo como igreja é fazer com que a igreja agrade as pessoas. E eu quero te dizer que o evangelho vai te ofender em alguns momentos da sua vida, porque ele vai te levar para um confronto de mudança, de transição, de conversão genuína. Salmo 119, versículo 11 e 105 diz o seguinte: quem se alimenta da palavra sempre sabe o que fazer, né? E aí diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E o outro versículo diz: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Josué 1:8 diz: relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medita nele dia e noite, para ter a certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Ei, veja bem, Josué queria muito ter sucesso em tudo que ele fosse fazer e prosperar, mas para isso ele tinha que ter certeza de cumprir tudo o que estava escrito na palavra de Deus. Se quisermos viver uma vida próspera, e nós precisamos cumprir, não só ler, mas cumprir na nossa vida tudo que está escrito na palavra de Deus. Então deixa essa palavra entrar no teu coração, e eu trago aqui para terminar esse segundo tópico, Tiago capítulo 1, versículo 22 e 24, que diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Que lê a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Ou seja, é tão óbvio, né? Você olhar no espelho e reconhecer você naquele espelho, mas você sai da frente do espelho e você já não lembra mais quem você é. Assim é aquele que lê a palavra, mas não pratica. Terceira base para você ter constância espiritual é o jejum. Tá? O jejum não muda Deus, mas Deus é o mesmo antes e depois do seu jejum. Porém, ao jejuar, você vai mudar você. Vai ajudar a você mesmo a se manter mais suscetível, mais sensível ao Espírito de Deus. E essa frase aí é de Kent Hagin, né? O jejum não muda Deus, ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas o jejuar mudará você. Vai ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos deixar muito claro aqui o propósito do jejum. Tá? Ele não deve ser usado como uma barganha, né? Como uma moeda de troca para que você consiga tudo que você quer de Deus. Eu estou precisando comprar isso aqui. Não, eu vou fazer um jejum para Deus me abençoar. Estou precisando resolver esse problema aqui. Eu vou fazer um jejum para Deus me abençoar. O jejum, em Mateus 7, 14 e 21, nós vemos uma situação dos discípulos de Jesus, né, tentando expulsar um espírito imundo, um demônio da vida de uma menina, e aí eles não conseguiram, tomaram um caldo, não conseguiram. Aí Jesus fala para eles o seguinte, que certos tipos de demônios, de espíritos ruins, eles só saem com jejum e com oração, né? Então nós precisamos entender que nós precisamos jejuar para buscar essa autoridade, matar a nossa carne, né? Revigorar a nossa fé. O jejum, ele me aproxima de Deus. A Bíblia fala que existe uma luta da carne e do espírito o tempo inteiro. E quando eu estou matando a carne através do jejum, eu estou fortalecendo o espírito. E por quem é essa luta que a carne e o espírito estão travando o tempo inteiro? Pela sua alma, pela sua mente, pelas suas vontades, pelas suas emoções. Então, quanto mais mortificado estiver a sua carne, menos ofendido você vai ser, menos magoado você vai ser uma pessoa mais espiritual, mais perdoador, alguém que vai ter mais misericórdia de outras pessoas. Agora, quanto mais carnal você for, mais briguento, mais complicado, mais difícil de lidar
vai ser você. Então é interessante que você aprenda os princípios, né, do jejum, porque o jejum ele pode ser parcial, ele pode ser total, ele pode ser um jejum com um propósito. O jejum bíblico, normalmente, que a gente vê, são períodos de 3 dias, 7 dias, 21 dias, 40 dias. A gente não vê jejuns na Bíblia mais extenso do que 40 dias, mas você pode determinar o tempo que for. O que eu não recomendo, tá? São coisas que são, às vezes, hoje a gente vê pessoas jejuando, vou jejuar de televisão, vou jejuar de chocolate, né? Vou jejuar... Não, cara, o jejum, vamos levar mais a sério. Não que essas coisas talvez... vou jejuar de refrigerante. Essas coisas são importantes? São, mas vamos ser um pouquinho mais profundo em relação a isso, né? Vamos levar um jejum mais a sério. Se for para consagrar um jejum, consagra um jejum de 12 horas, de 24 horas, sei lá, né? Um jejum total, um jejum parcial só com água. Mas aprenda a jejuar de forma mais... correta, tá? Não estou dizendo que não é correto isso, até porque não podemos falar isso, mas vamos voltar um pouco mais às nossas raízes, né? Eu acho que isso é importante. E o quarto pilar aqui, enquanto eu vou tomar uma água no quarto pilar, você vai lá e já senta o dedo aqui no gostei, naquele likezinho, e também já se inscreva no canal, valeu? Vai lá. Acho que deu tempo de você curtir esse vídeo e também se inscrever no canal. Então vamos lá para o quarto e último tópico aqui do nosso podcast de hoje. Eu quero falar sobre vida em igreja. Isso mesmo. Tiago 5,16 diz: portanto, confesse seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas elas não querem mais ir à igreja. Elas acham que elas podem ser igreja em todo lugar. É uma verdade e não é, tá? Porque nós precisamos de congregar, nós precisamos de estar perto dos nossos irmãos, de orar uns pelos outros, de confessar os nossos pecados uns aos outros, de termos a comunhão, né? Eu costumo dizer o seguinte: mas pastor, tem o culto online. É importante o culto online? É importante para quem? Para quem ainda não conhece a igreja, para quem quer ter uma primeira experiência em ouvir uma palavra, para quem está doente e não pôde ir ao culto na noite ou no dia do culto, para quem está viajando e talvez não quer deixar de se conectar com a sua igreja local, é importante. Mas raciocina comigo o seguinte: quando você está em casa e você liga a sua televisão, você participa do filme ou você assiste o filme? Quando você está em casa e liga a sua televisão, você participa da série ou você assiste a série? Quando você está em casa e liga a sua televisão, você participa do culto ou você assiste o culto? Essa é a pergunta que eu queria te fazer. Mas quando você está na igreja, lá no templo, você participa do culto ou você assiste o culto? Lá você é parte ativa do culto. Então, é interessante que Deus não chamou a gente para ser alguém que vai assistir a algo, mas para prestar e participar. Talvez você diga: pastor, mas eu posso adorar a Deus na minha casa? Pode, mas eu estou falando do congregar. Estou falando de sermos igreja juntos, de estarmos reunidos juntos no mesmo lugar, adorando a Jesus. Então, nós vivemos uma geração que, infelizmente, muitas pessoas foram feridas, foram machucadas pela igreja. E eu vi por líderes espirituais, obviamente. É uma realidade, né? Infelizmente, mas isso também não pode ser uma desculpa para que você queira viver sozinho. Ainda existe pessoas sérias, ainda existe pessoas, igrejas sérias, que podem, com certeza, te ajudar. Eu sempre digo, quando eu vou indicar alguém que nas viagens que eu evangelizo aí por aí, quando eu vou indicar uma igreja, tem gente que diz assim: congregue na igreja mais próxima da sua casa. Eu costumo dizer: congregue na igreja mais próxima da Bíblia. Às vezes, você pode ter uma igreja muito próxima da sua casa, mas não ser uma igreja totalmente bíblica. Então, vale mais a pena você pegar o seu carro e viajar um pouquinho, alguns minutos a mais, para ir numa igreja que, de fato, pregue a palavra de Deus. Então, não existe vida longe do corpo. Isso que eu quero te dizer nesse podcast. Imagina se eu arrancar o meu braço aqui. Esse braço vai estragar, ele vai apodrecer, ele vai ter que ser jogado fora, não tem como.
Mas se ele estiver ligado no meu corpo, ele tem vida, ele tem movimento, ele não vai apodrecer, porque ele está ligado no corpo. O corpo está fazendo com que ele funcione melhor. Então, assim, por isso que muitas pessoas que querem andar sozinha, mesmo frequentando um culto e não fazendo parte dele, elas acabam se perdendo, porque elas já se desligaram do corpo espiritualmente. E aí acabam contraindo várias bactérias, aí, vamos assim falar, né? Que vão levar a uma morte espiritual. Eclesiastes 4, 9 ao 12 diz o seguinte: é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas e aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Aqui é aquele versículo que diz, né? E o cordão de 3 dobras, né, não pode se romper. Então, a gente precisa entender o seguinte, que se você quer vencer a inconstância na sua vida, primeiro, seja perseverante, persevere. A perseverança é a chave para romper em Deus e ser constante em tudo que você fizer. E não esqueça dos princípios básicos. Quais são eles? Persevere na oração, persevere na leitura e na meditação da palavra, persevere na prática do jejum e persevere na comunhão com a igreja local, que é o corpo de Cristo. Não existe igreja perfeita. Deixa eu te falar aqui, olha para mim. Ah, mas na minha igreja tem problema. Tem. E se você trocar de igreja, você vai ver problema na igreja onde você for. E sabe por que talvez a sua igreja tenha problema? Porque justamente tem pessoas lá dentro. Então, aonde estiver pessoas, vão ter problemas. Mas está tudo certo. Você tem uma família, certo? E não tem problema dentro da sua família? Com certeza tem. E mesmo assim, você continua fazendo parte dessa família. Então, por que você quer abandonar a família da fé, mesmo porque tem problema? Seja você a solução desse problema. Para de ver defeito nos outros e seja a solução para a sua igreja. Para de ver problema na igreja. Seja você a solução. Poxa, mas estão fazendo errado. Vai lá e mostra como é fazer da forma certa. Ah, mas fulano é um cristão medíocre, é um cristão que não é verdadeiro. Então seja você um modelo de Cristo. Seja você um cristão verdadeiro para que outras pessoas imitem a sua fé, imitem o seu estilo de vida para que você possa viver os seus melhores dias em Deus. Então eu quero te falar que não existe fórmula mágica para vencer a inconstância, porque o resultado só vem de uma vida de perseverança. Não tem como você ser constante se você não perseverar, se você não desejar. Por isso eu quero te animar no final desse podcast, dizer para você, não desista de você, não desista da sua vida com Deus, não desista da sua igreja local, não desista da sua fé, mesmo que todas as circunstâncias sejam contrárias, mesmo que pessoas não acreditem em você, mesmo que você não vê uma resposta das suas orações, persevere e seja constante até o fim, e assim você vai ter sucesso e vitória por onde você passar. Gostou desse conteúdo? Se inscreva nesse canal, ative as notificações para que toda vez que o nosso podcast entrar no ar, você seja notificado. E também nos siga lá no Instagram, Márcio JS Oficial. Por lá também tem conteúdo, tem os cortes desse podcast lá. E aí você pode compartilhar com seus amigos, com os irmãos da sua igreja. E nós estamos aqui para contribuir e edificar, para que você possa crescer. Fechou todas? Te espero no próximo podcast. Não esqueça, bora crescer. Estamos juntos. Um abraço.